Então vamos lá. Então, entre o Congresso Brasileiro de Ciência do Esporte, é lógico que coloca metáforas entre fábulas que não acontecem, dificilmente acontecer no Espírito Santo, mas cabe a nós dizer, na década de 80 e 90 houve muitos destaques em congressos aqui, ok? Principalmente pela Revista Brasileira de Ciência do Esporte, ok? A expressão, vamos lá. Então, Antônio Gramizzi, que ele também passou também vários cursos e na sua vida e pela dificuldade que ele tem. Eu lembro que tem um livro que mostra a foto dele, né, de terno, ok? Então a expressão, isso aí é a autoria, a história dele, a autoria dele. A expressão de um mundo da cultura, divulgada somente por alguns marxistas italianos, denota a diferença do que se revia com aquela de mundo do trabalho, o contraditório, rico e diversificado complexo de manifestações, representações e criações ideais. Fecho parênteses aqui. Lembra que eu falei o arremesso primitivo e a ação do arremesso estático? O arremesso primitivo vai ser aceito na comunidade. O primitivo o quê? O primitivo para eles são algo contemporâneo. O primitivo é aquele que trabalha o dia todo. Trabalha mesmo, trabalho braçal. E aí fica aquela ação daquele arremesso estático. Ou seja, tempo agora eu tenho que respeitar o meu pai. Ele falou, tem alguém para cortar essa árvore para mim não? Capinar? Não vou dizer que eu não posso, né, em questões de possibilidades. Ainda nós somos bons para falar isso. Mas temos ainda no cabresto nessas áreas de obedecer a mãe e o pai. Mas cabe dizer o que? Esse arremesso primitivo, que a própria mãe e o pai ainda não tem a identidade com o próprio filho. Traz essa existência em questões intelectual. O professor de educação física em alguns lugares ainda é um fanfarrão, é um farofeiro e outras questões. Embora eu comi muita farofa nos campos litorâneos, né, para não comer, não tinha dinheiro para fazer lanche, levava a farofa, levava com carro, colocava todo mundo lá. Aí ia todo mundo, praticamente em destaque, tudo respeito da Silva, né, da outra família, os Moreira ficavam em destaque, usavam na farofa. Aí ela ficava aquela farofada no rio. O que tem de foto aqui é muito grande, ok? Então são fatores importantes. Nós colocamos, como eu falei, o fato importante entre a nossa instituição, a nossa forma e o âmbito, né? Segundo o Neto, que fala sobre os atos intelectuais, o mundo da cultura, a partir desses fatos. Vamos lá, então, ou seja, a manifestação, apresentação, criações ideais que se constituem na sociedade capitalista contemporânea. Aí eu fecho parênteses aqui. O que é contemporâneo? É um movimento inédito? É um movimento novo? Fica uma questão de essa crise entre o novo e o velho e o novo, o presente e o futuro, o futurismo. Envolve o campo, o movimento contemporâneo. O movimento contemporâneo, ele é inédito? Depende, toda vez que você for trabalhar em qualquer lugar que for, que seja, se não for um perito ligado ao movimento, é falar que é o movimento normal, que ele tem que fazer aquilo, tem que dar um jeito. Agora, se for um treinador, um professor de educação física, ligado à ciência, ao movimento, é algo extraordinário, você fez um movimento, é algo aleluia. Né? Lembramos da pré-escola, quando eu comecei, quando você fala algum autor ali, às vezes a própria faculdade ela tem um regime que não gosta, que tem que ser daquele jeito, mas o próprio professor que está lá fala em bastidores, eu quero que você fale isso mesmo, eu quero que você fale isso mesmo, tá entendendo, Vygotsky? Eu quero que esquenta o bambu mesmo, mas você sabe, se você é professor, já está atuando então, sabe como é que é, não é por causa de você, tem outros aí que vão nessa carona aí, mas não quer o que você está querendo. E você tem cuidado com o que você quer, Ralf. Ô, professor. Não pega o seu lugar, não. Viu? Você vê. Às vezes, vou olhando isso aí, vão vendo a elaboração. Então, tem que ser questionador, envolvendo a elaboração estética, a pesquisa científica, a reflexão sobre o ser social e a construção. Ok? Então, são fatores importantes na concepção de mundo. Podemos citar o Neto aqui, 2006, e podemos citar o Ferreira Neto, onde eu
em 2025, sempre eu gosto de dar um livro para alguém, ou emprestar, dar Motricidade Humana Infantil. Tem o Ferreira Neto, que fala sobre jogos, principalmente o campo vigorskiano. É um colega amigo de faculdade e academia aí, ok? Então é válido ressaltar que colocações bem íntimas, transparentes. Então, é o mundo da cultura moderna, seja que pressupõe um Estado moderno, o aumento relativo da autonomia da criação da cultura. Desse modo, o mundo da cultura estabelecerá uma inter-relação dialética com o Estado. Ok? Lembramos do Frederic Adorno. Uma substituição formal, evidentemente, as instituições contribuem com uma organização da cultura que subsubem normalmente trabalham pelo interesse do Estado. Aí lembramos do Juge, consciência moral. Nós lembramos do Juge Dieter, que o Dieter é muito conhecido, hein, com o Manuel Sérgio Cunha ali, ligado à motricidade humana. Ok? Juge Habermas. Embora as características que determinam a propriedade, ok? Entre o trabalho e o interesse. Os ricos sofrem influências e as suas decisões. É lógico que você vai ver algum professor discutindo na época, falando do Tubino, quando ele leva a sério, você vê que leva a sério as pessoas que não fazem a pergunta bem relevante, você vê que ele é uma pessoa sábia. Entre a política cultural e a política educacional, científica, esportiva, lazer e outras áreas. Como eu já citei ontem, eu estava com outro traje, falando que significa política, okay? Porque fica muito ambíguo. As pessoas muitas vezes têm, fica precaver essas abreviações ligadas à política, ela é muito ampla. Então vamos lá, vamos citar o Gramsci de novo, Antônio Gramsci. Só indiretamente a intervenção projetada do Estado pela mediação da política cultural. Aí Gramsci cita o próprio Paulo Freire Gramsci, para incidir na produção da cultura ao criar, ou não. Cooperação ou competição, os dois são bons, como diz Paulo Freire. Difundir e generalizar condições que concorrem substancialmente à produção cultural, condições materiais, infraestrutura, ou seja, equipamentos, de alocações de recursos, etc. Condições ideais. O Leves também, né? Levi-Strauss, muito bom analisarmos em questões que estou falando, movimento e tendências. Aonde quer chegar? A RBCE aqui, ok? Movimentos e tendências, as intervenções imediatas do Estado que cuida de difusão de produções culturais. Há uma hegemonia entre os comitês, os bastidores ali, aonde eu coloquei aquela sigla ali no campo da Congresso Brasileiro do Esporte, ficou tipo um Estado vinculado a um círculo de grupos. E quem ficou em destaque ficou a fisiologia do exercício, essa difusão de produto cultural. E quem começa a citar esses autores ficou em menos 0,3, 0,4 a porcentagem que foi pesquisado. Como noias. Mas os próprios noias que vocês falam, os próprios noias, eles que citam também. Você pode ver fisiologia, fisioterapia, cardiologia, como eu falei. Olha o tempo atrás que eu falei com a professora. Ué, professora, eles falam que muitas vezes é muito louco esses autores. Muito forte, muito pesado, muita carga pesada. Mas cabe nós dizermos, eles mesmos discutem entre eles. E o capital é a diferença. Tempos atrás eu falei com o próprio médico ali. Lógico, eu sei sobre articulações, mas o capital é a diferença. E o capital, ao meu dizer, eu vou gostar que o senhor ganhe. Ok? Bem, para ter uma produção cultural, domínio, a política cultural, atendimento. Ou seja, são instrumentos diretamente mediante o mecanismo variado, que o Manuel Sérgio Cunha falou com o próprio médico. Agora, o próprio médico falou com o outro próprio médico, porque outro médico vai vir uma mediação. E essa mediação vai ocorrer o quê? Mediação de uma política cultural, uma pedagogia cultural. Okay? A produção cultural é variável. Né? É só a possibilidade de comunicação que determina a aplicação social. É lógico que o foco aqui entre anexos de alguns livros, e a minha tese foi essa. Essas questões que rebateu esse ciclo rodando um com o outro, fica uma hegemonia ligada à própria fisiologia do exercício.
que é a tecla fundamental aqui, ó.